Pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um encontro, mais encontros, né? Hoje a gente tem aí novamente a brilhante participação da doutora Isabel Brito, que nos acompanha, mas que também é uma grande especialista em parentalidade com afeto, que conversa aí com um grande público de pais e mães que desejam, né, atuar de maneira mais assertiva e carinhosa com os filhos. Ela vai auxiliar a gente aí na compreensão dos temas relacionados à pandemia e às crianças. Então, desejo um bom seminário a todos hoje. Peço que permaneçam com seus microfones no mudo e que, ao final, façam suas perguntas. Obrigada, bom dia. Doutora Isabel, por favor. Bom dia a todos. Vou começar aqui com o Safety Moment, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou aproveitar para fazer um Safety Moment de infantil. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Sim, Isabel. A gente está com uma campanha de segurança, e a segurança não é só no trabalho, a segurança é em casa também. E nesse momento, para a gente lembrar de guardar todo o álcool que a gente está usando, né, da gente etiquetar de forma correta, de colocar num lugar alto que a criança não possa ter acesso. Então, a gente tem muitos acidentes em casa com crianças que ingerem algum produto de limpeza ou algum produto ou alguma medicação. Então, é um alerta para isso. Eu mesma tive uma experiência com meu filho quando era pequeno, ele devia ter uns 2 anos, e aí ele pegou aquele produto que a gente coloca na tomada para mosquito, que tem um líquido ali, ele pegou aquilo e bebeu. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que se atentar para manter a segurança dos nossos pequenos em casa, ok? Então, vamos lá. Hoje não tem uma apresentação de slide, tá? Hoje vocês vão me ver o tempo todo, porque isso aqui é mais um bate-papo. Vocês estão me vendo, Rebeca? Sim, doutora Isabel. Sim, positivo. Então, vamos lá. A Rebeca já fez aí uma introdução. Para quem não sabe, acho que quase todos vocês sabem, né? Mas para quem não sabe, minha vida paralela, além da medicina do trabalho, eu fiz psiquiatria. E desde que meu filho nasceu, eu tenho uma paixão pelo assunto da educação infantil, de como a gente educar, de como a gente passar os nossos valores de uma forma gentil, amorosa e consciente. Então, a gente vai falar um pouquinho do que as crianças e os pais nessa quarentena estão passando. O confinamento não é fácil para ninguém, né? Nem se não é fácil para a gente, imagina para as crianças, né? Então, a gente às vezes tem que se colocar no lugar da criança. Peraí, só um minutinho que eu vou fechar a porta. Porque temos uma criança em casa, né? Então, o confinamento, se não é fácil para a gente, imagina para a criança. Então, a gente tem que ter empatia de se colocar no lugar delas. Eu sei que tem muitos, adorei ver a população masculina aqui presente, mas para as mães geralmente fica uma sobrecarga muito grande, uma sobrecarga mental, uma sobrecarga física, e às vezes a gente acaba estourando com a criança. Então, ter consciência que não está fácil para a criança também. A criança não acorda no dia pensando, hoje eu vou tirar minha mãe do sério, hoje eu vou tirar meu pai do sério. Não, ele não faz isso, né? Todo o comportamento, eu vou falar um pouquinho mais para frente, quer nos dizer algo. Então, o que a gente tem? 2 fatores nesse confinamento. A gente, o adulto e a criança. Então, antes de eu falar das crianças, a gente precisa olhar para a gente. A gente precisa entender, né? Se o estresse é seu, você tem um estresse, uma reunião ruim no trabalho, você vai lá e grita com a criança, isso é um problema seu que você está repassando, né? Então, você tem que se cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua... Da pessoa na conta, para daí descontar mais e oferecer uma proposta maior, entendeu?
Alguém fecha o microfone. Vou tentar aqui. Então, a gente tem que se cuidar. Seja com autoconhecimento, seja com terapia, seja com meditação, espiritualidade, seja lá o que for. Mas você tem que ter sua válvula de escape, você tem que ter algum processo de autoconhecimento. E a gente está aqui, eu acredito que a gente está aqui nessa vida para aprender e evoluir. E às vezes a gente precisa de ferramentas. Né? Então, qual é a sua ferramenta? O que faz sentido para você? Não existe uma receita única, porque o ser humano é maravilhoso, somos cada um é diferente do outro. Mas eu me lembro muito quando eu atendia no consultório de psiquiatria e eu via lá adultos destroçados por questões que vêm lá da infância. Então e hoje a gente praticamente não fala de prevenção em saúde mental. A prevenção começa daqui na infância. E qual é o responsável, muitas das vezes, pela saúde mental dessa criança? Somos nós. Só que se a gente não estiver bem, a gente não consegue passar esse equilíbrio emocional para a criança. Então, é a questão do avião. Primeiro coloca a sua máscara para depois colocar na criança. Então, primeiro você tem que se cuidar, você tem que se olhar, tem que entender aí quais são os seus gatilhos, o que está te tirando do sério, o que te faz não ter paciência. Algumas mães que me seguem aí na rede social, né? Tem muita gente lá. Algumas mães me escrevem dizendo: Isabela, não adianta, eu não tenho paciência, não tenho paciência. Eu falo, gente, paciência não é uma coisa que você tem ou não tem, né? É uma coisa que você treina, você cria um hábito, que você escolhe. Eu não escolho todo dia ter paciência, né? Por mais que seja difícil. E eu nunca, hoje mesmo, minha postagem lá na rede social, eu estava falando, eu nunca me arrependi, em todos os meus anos de maternidade, de ter respirado fundo, de ter contado até 10, até 100, de ter tido paciência. Já me arrependi, sim, de ter gritado, de não ter usado toda a gentileza que eu gostaria. Então, a infância tem data para acabar. A vida, não, os médicos já conseguem prolongar aí por 100 anos. Mas a infância tem data para acabar. Então, aproveitem esse momento que está tudo caótico, mas vocês estão juntos, estão em casa para se conectar, para se conhecer. Então, já falei, primeira coisa, cuidar de você, né? Ver o que está te causando estresse, o que está te causando ansiedade, olhar para a solução do problema. Tem uma pesquisa muito interessante que uma psicóloga fez com pessoas que se suicidaram. E elas, tirando as questões de depressões graves, depressões psicóticas, as pessoas que se suicidaram por outras questões. E aí ela fez um estudo da vida pregressa dessas pessoas, né, antes de acontecer o episódio fatal, e elas notaram que é o seguinte: todas essas pessoas não viam solução. Então, a gente tem que aprender para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos e conseguir passar esse valor para eles, que tudo tem solução na vida. Tudo tem solução na vida, né? E mesmo, tá tudo ruim, tudo caótico, tem solução. Então, é a gente tentar olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Eu não posso sair de casa, eu não posso ir à praia, eu não aguento, né, trabalhar o home office, minha cadeira machuca minhas costas. Mas o que é o meio cheio? O que tem de positivo nisso tudo? Se a gente virar o nosso foco só para o lado ruim, sempre vai ter coisas ruins. Sempre vai ter coisas ruins. Só que se você ficar olhando só para as coisas ruins, isso aumenta o seu estresse, aumenta a sua ansiedade, e você acaba passando isso para a criança. Então, deixa eu ver meu tempo aqui. Então, é isso. Olhar para você, se cuidar. Primeiro ponto, para uma maternidade, para uma paternidade feliz. Segunda coisa, a criança. Existem diferenças, né, em cada fase da infância, em cada família. Mas de cada fase da infância, o que a gente pode falar? O que essa pandemia ou qualquer crise que se coloque, que seja uma crise conjugal, uma briga entre os pais, ou seja, alguém doente na família, né? Qualquer coisa que abale emocionalmente a criança, ela geralmente ela reflete, ela mostra de formas diferentes dependendo de cada idade. Então, para as crianças pequenas de 0 a 2 anos de idade, o que vocês vão ver são crianças mais irritadas, porque elas perderam a rotina. É fundamental que você tente manter um mínimo de rotina para essas crianças pequenas. Então, é a hora do banho, é a hora da comida, é a hora do
ler o livro, seja qual rotina você conseguir ter em casa, mas que você mantenha o mínimo de rotina. Porque sem rotina, essa criança se sente mais insegura e ela vai ficar mais irritada mesmo. E as crianças pequenas, elas captam muito das nossas emoções. Então, se você está irritada, a criança provavelmente vai ficar irritada também. Né? Eu conto uma história que quando meu filho era pequenininho, e às vezes ele não parava de chorar, e às vezes você não sabe o que é, né? Não é fome, não é refluxo, não é sono, o que é. E aí eu ligava para minha mãe, né? Eu já estava super estressada, eu ligava para minha mãe, e ela chegava lá, pegava ele no colo e ele parava. Então, assim, eu estressada, passava o meu estresse para ele, e ficavam os dois praticamente chorando. Então, a importância, mais uma vez, de a gente buscar a nossa calma, porque as crianças, mesmo pequenas, reconhecem o nosso estado emocional, ok? Então, isso para criança de 0 a 2 anos. De 2 a 4 anos, você vai ver o aumento das famosas birras, né? São crianças que antes, às vezes, eram mais tranquilas, ou talvez você tinha um contato muito menor, né? E aí, no dia a dia, você não sabia como que ela se comportava, e aí você vê um aumento da frequência das birras. Se joga no chão, cria um caso porque quer comer uma jujuba na hora do jantar e não tem jujuba, enfim, seja lá qual for o desencadeamento da birra. Mais para frente a gente fala eu vou falar para vocês o que a gente faz para tentar minimizar esses comportamentos, essas birras. Mas o fato que eu quero passar aqui para vocês é da gente ter um olhar que o estresse, tudo isso que a gente está passando, o confinamento, pode ser um agravador, um agravante desse estado emocional, dessa explosão de emoções que é a birra, que é o que acontece. E aí depois, quando as crianças vão ficando um pouco maiores, de 4 a 7 anos, a gente já vê nos momentos de crise, nos momentos de estresse, a gente vê crianças, às vezes, com regressão. O que é isso? Elas regridem. Então, a criança que não fazia mais xixi na cama passa a fazer, a criança começa a falar com voz de neném, e já falava normal. Então, algumas regressões. Outra coisa que a gente vê nessa fase também, o surgimento dos medos, né? Então, não necessariamente a criança vai verbalizar, algumas verbalizam sim, mas não vai verbalizar, eu estou com medo do coronavírus, eu estou com medo que a minha avó pegue coronavírus, enfim. Ela fala do medo do escuro, do medo do monstro, vários medos. Então, ela começa a verbalizar esses medos. E aí é importante você ter uma escuta diferenciada, conversar, acolher. Eu vou falar muito disso quando eu falar da parte das emoções. E a partir dos 7 anos, você vê muito somatização, né? A gente acha que somatização, essa palavra, né, o que isso significa? É quando a gente está num estado emocional que acaba transparecendo em alguma parte do nosso corpo, alguma parte física. Então, a gente vê isso muito em nós, né, adultos. Por exemplo, quando eu estou estressada, eu fico com dor de cabeça, fico com enxaqueca, dor nas costas. Então, isso é uma somatização, é um estado emocional que eu estou traduzindo no meu corpo. E, geralmente, às vezes, a gente fala, eu gosto muito de falar isso, até com o pessoal que vai lá no consultório não, na minha sala, que não é um consultório, gente. Quando a gente não fala, o nosso corpo fala pela gente. Então, as crianças, a partir dos 7 anos, elas começam a entrar aí nessa fase da somatização. Então, é aquela que um dia está com dor de barriga, outro dia está com dor na ponta do pé, outro dia está com dor de cabeça. Então, elas começam a localizar no corpo muito esse estado emocional mais conturbado. E aí, depois, a partir dos 9 anos, entra na pré-adolescência, adolescência, e aí tudo que você tem que ter claro, muita paciência sempre, mas você entrar no detalhe de uma comunicação respeitosa, de uma comunicação não violenta. E isso inclui o quê? Inclui escutativa. Né? Muitas vezes, adolescentes, a gente ouve, você não me escuta, você não me ouve. E realmente, às vezes, né, os pais, a gente não escuta. Né? Ou a gente escuta aquilo que a gente quer, ou só a parte que a gente quer ouvir. Né? Então, eu fiz um curso de comunicação não violenta e assim, recomendo. O nome eu não gosto muito, porque não violenta já fala de violência. Mas não, é de como a gente se comunicar de uma forma saudável, né? A gente, sem anular nossas emoções, colocando com assertividade, né? Com gentileza, com firmeza,
Então é muito interessante, recomendo para todos. Então isso, então são as fases diferentes, eu não sei, né, qual é a idade dos filhos e netos e sobrinhos de vocês nesse momento, o que vocês estão, com que fase da criança vocês estão lidando, mas para vocês terem um pouquinho um panorama geral. E aí voltamos para falar das emoções, que é o que tá em voga agora no confinamento, né? Porque todas as emoções ficam à flor da pele. Por exemplo, eu tinha muitos, eu trabalho metade do período, né, lá na Enalta, trabalho em outros lugares, então assim, meus dias eram super dinâmicos, né? Cada hora eu estava num lugar e tinham vários momentos que eu estava em casa sozinha, que era o meu momento de estudo, que era o momento de reflexão, que era o meu momento de meditação. E agora eu não tenho mais esse momento sozinha, porque tá todo mundo junto e misturado. E aí isso me faz muita falta. Então o que eu faço? Tem dias que eu acordo 5h30 da manhã, que é o pessoal que acorda 8h30, então é o meu momento, de 5h30 às 8h30. Então da gente fazer essa, em vez de ficar só reclamando, né, da gente buscar o que funciona pra gente e não deixar de lado em momento algum a nossa paz interior, o nosso equilíbrio emocional. E as emoções? O que a gente tem que passar para os nossos filhos, e que às vezes nem mesmo a gente sabe lidar com as nossas emoções, é o seguinte, que as emoções elas são passageiras. Né? Se a criança está com medo agora, ou se ela está triste, ou ela só está com raiva, ou se ela está com, seja lá a emoção que for, ela é passageira, ela não fica. Isso é maravilhoso. Então, o que você pode falar isso? Você lembra do dia que o seu amiguinho rasgou seu desenho? Você ficou triste e passou. Então, as emoções, as ruins, passam. E elas não te definem. Então, não é porque uma criança está triste por algum motivo que é uma criança tristonha. Né? Não é que uma criança teve uma explosão de raiva e jogou as coisas que é uma criança raivosa. Então, as emoções não nos definem. E elas são passageiras. E a gente precisa começar a ensinar aos nossos filhos aquilo que a gente não aprendeu, que é verbalizar as emoções, falar sobre elas, né? Não é nenhuma vergonha eu chegar e falar, eu tô chateado por causa disso, disso, disso. Ou eu estou com raiva e alguém validar a minha emoção, tipo, se alguém bateu no meu carro de propósito, por que eu não posso sentir raiva? Eu não posso ir lá e fazer igual, ou eu não posso ir lá e, enfim, e tomar atitudes que me machuquem ou machuquem o outro, ou desrespeitem o outro. Mas eu posso validar minha raiva, sim, né? Eu posso validar minha tristeza, aconteceu uma coisa e eu tô triste, e por que não? Então, geralmente, quando as crianças têm uma birra, ela tá numa explosão de emoções. E o cérebro da criança não está inteiro formado. O nosso já deveria estar. Então, no momento de uma birra, quem tem que ter mais equilíbrio emocional? Somos nós, né? Então, não dá para fazer birra junto. Apesar de conheço adultos que fazem verdadeiras birras, quando estão com fome, com sono. Mas, enfim. Então, o cérebro da criança, a parte que está mais desenvolvida, é uma parte mais primitiva, mais intuitiva, ligada às emoções mesmo. O lobo frontal, que é a parte que analisa, que racionaliza, que vê a lógica, não está inteiro formado. E quando ela tem esse acesso de birra, ele fica completamente bloqueado. Então, você tem que abaixar ali a bola dos neurotransmissores, dos hormônios. E como você faz isso? Acolhendo. Não é gritando. Porque se você pedir para a criança parar de gritar gritando, os hormônios só aumentam mais ainda. Então, é acolhendo a emoção. Então, se a criança está frustrada porque ela tentou fazer um desenho e não conseguiu, e aí rasga tudo e joga tudo no chão, você chega para ela e verbaliza para ela já tentar passar essa ideia da gente colocar em forma de palavras nas emoções. Meu filho, eu entendo que você esteja chateado, frustrado, porque você não conseguiu, mas está tudo bem, né? A gente tem uma solução, vamos tentar de novo? Mostrar que tentar faz parte do aprendizado e que está tudo bem errar. A hora da birra não é a hora de fazer ali um discurso de moral e eu te disse, eu te avisei que era para você fazer com mais cuidado, eu te avisei que não era para você botar o copo aí, que ele ia quebrar. Não é o momento da lição de moral na hora de uma birra. A hora de uma birra é a hora de você acolher.
Umas frases que mais me partem o coração é quando eu ouço um pai ou uma mãe falar: engole esse choro. Gente, o choro é uma expressão de uma emoção. E aí é como se a criança lesse o seguinte: eu preciso suprimir minhas emoções. Eu não posso demonstrar minhas emoções. Ah, mas Isabel, ela estava chorando por uma coisa ridícula ali, porque a canetinha caiu dentro da privada. Mas não interessa. Para ela aquilo era importante. Para ela aquilo foi uma razão de sofrimento. Então você tem que validar essas emoções, sim. Então não peça para o seu filho engolir o choro, porque é possível que ele vai passar o resto da vida engolindo o choro. E não que todos nós devemos abrir o berreiro quando uma coisa não dá certo. Mas muitas pessoas passam o resto da vida engolindo emoções, né? Não tendo equilíbrio emocional, e as pessoas não conseguem uma vida plena em função disso. Então a gente sempre tem que olhar para a criança com o pé lá no futuro. Que adulta essa criança vai ser se expressando sem se expressar, né? É claro que a gente sempre tem que colocar na balança que a gente está falando de crianças, tá? Então não se, se eu deixar ele chorar agora, ele vai virar um chorão para sempre. Oi! Olha! Tô vendo uma criança aí. Adoro. Desculpa, você abriu. Não, foi lindo, não tem problema nenhum. Então, a gente falar, né, ensinar para as crianças verbalizarem as emoções, a gente validar as emoções por ela quando elas não conseguem colocar em formas de palavra ainda, né? O meu filho fala tanto isso que ele fala: mamãe, eu tô triste, você me entende, né? Você me entende. Então, é da gente entender, mas assim, validar as emoções não significa validar o comportamento errado, tá? Então, eu posso falar para meu filho: sim, meu filho, eu te entendo que você esteja com raiva, por exemplo, mas não te entendo você jogar as coisas no chão, você quebrar as coisas. Eu te entendo que você está com raiva, mas eu não entendo você bater no amigo como consequência disso. Então, a gente... E aí, ponto, tá? Sem maiores lições de moral. A parte de ensinamento, de aprendizado, tudo com seus valores, você tem que passar para a criança no momento em que você está conectado com ela. No momento em que vocês estão tranquilos e em paz, e não no momento de uma briga, no momento de uma repreensão ali. A repreensão tem que ser pontual. Isso está errado, não foi certo o que você fez, e ponto. Tá? E aí a gente pode começar a falar do comportamento inadequado, né? Acho que eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês, para não me perder. O comportamento inadequado. O que é um comportamento inadequado? Primeiro a gente tem que tentar definir um pouco o comportamento inadequado da criança. Porque tem alguns pais que dizem: meu filho não para quieto. Tá, quantos anos ele tem? Ele tem 6 anos. Talvez para 6 anos uma criança não parar quieta é normal. A gente em confinamento, tem horas que a criança tem muito de energia, não sabe o que fazer. Não vai ficar correndo de um lado para o outro. Aqui em casa eu faço circuitos para meu filho: você tem que ir até a cozinha, voltar num pé só, bater 2 palmas, tocar ali numa coisa vermelha, porque a criança realmente precisa gastar uma energia. E aí, geralmente, a gente não tem muita paciência, o tempo, e aí a gente acaba direcionando eles para os jogos eletrônicos, que é uma babá eletrônica pra gente, né? Eu falo, enquanto a gente está no home office, eles estão ali no home game, né? Porque para as crianças ali, a partir, acho que de 5 anos, hoje em dia, já estão vidradas aí nas telas. Se der tempo, eu falo um pouquinho sobre as telas para vocês. Então, todo comportamento inadequado, ele quer nos dizer alguma coisa. Ele é só uma ponta do iceberg. Então, se você passou o dia inteiro em reunião e aí, quando você acabou, você queria um tempo para você. Não, agora eu vou tomar um banho relaxante, eu vou tomar um vinho, eu vou relaxar. E aí a criança começa ali a fazer alguma coisa que algumas mães falam, começa a dar erro. E claro, a criança quer a sua atenção. Como é que ela vai, se você não dá sua atenção para o nível de espontânea vontade, como é que ela vai fazer isso? Ela vai começar a fazer alguma coisa errada, rabiscar a parede, ou brigar com os irmãos, enfim, se tem mais de uma criança em casa. Então, o que esse comportamento quer te dizer? Esse comportamento quer
quer te chamar a atenção para alguma coisa. Então, geralmente, o que eu faço aqui? Quando eu tenho... hoje, por exemplo, é um dia mais complexo, porque eu comecei em reunião 8h30 da manhã, emendei aqui, e então, assim, em alguns intervalos, eu saí da reunião um pouco para ir lá falar com ele e explicar: olha, meu filho, hoje a mamãe tem reunião, eu tenho apresentação até tal hora, eu não vou poder prestar atenção agora, mas quando terminar, a gente vai almoçar juntos, a gente vai brincar de Lego, enfim. Posicionar, dizer mais ou menos o que vai acontecer. Nos dias, né, parece tanto tempo atrás, né, nos dias que a gente ia no restaurante com as crianças, né, e se você não der a opção de dar um celular para ele, você fala: gente, eu não consigo comer porque a criança não para quieta. Gente, eu não gosto de esperar. Para mim, eu sentava e a comida chegava. Então, a criança também não gosta. Então, explica para a criança o que vai acontecer, porque isso diminui a ansiedade. Explica: a gente vai para um lugar que vai demorar, a comida vai demorar, eu quero conversar com seu pai, blá, blá, blá. O que você pode fazer para minimizar esse tempo? Posso levar uma coisa para colorir, ou enfim. Então, explica para a criança as coisas que vão acontecer. Como eu falei hoje, meu filho, eu vou passar a manhã inteira trabalhando, eu não vou poder te dar atenção, mas depois eu vou poder te dar. O que você pode fazer enquanto eu estou trabalhando? Mamãe, eu quero fazer um desenho e tal, enfim. Então, isso dá mais segurança. Um paralelo que eu faço em relação a isso também é quando a gente vai fazer uma cirurgia. E o médico, ele explica com detalhes: olha, você vai para o quarto, você vai tomar um remédio, vai botar embaixo da sua língua, vai entrar uma pessoa, vai te fazer perguntas, não sei o quê. Você vai para o centro cirúrgico, você vai chegar lá meio grogue, eu vou fazer isso e aquilo, depois, enfim. Isso te dá uma segurança do desconhecido. E isso abaixa a sua ansiedade. Então, para os comportamentos que a gente julga inadequados, primeiro a gente tem que saber: isso realmente é um comportamento inadequado ou não é um comportamento inerente da criança que em confinamento está mais exacerbado? Segunda coisa, o que essa criança está querendo dizer com esse comportamento? Será que ela está querendo dizer que ela precisa de atenção? Ou que ela está chateada? Né? Ou que as crianças pequenas que não sabem falar, será que ela está com fome, com sono, cansada? Né? Como eu falei antes, eu conheço adultos que fazem verdadeiras birras quando estão com fome, cansados, com sono. Então, imagina as crianças pequenas. Então, é da gente tentar ler um pouco as emoções dos nossos filhos. E a gente só vai conseguir isso se conectando, olhando nos olhos, querendo saber, perguntando. E essa é uma oportunidade que a gente tem de fazer isso com os nossos filhos, nesse momento de confinamento. Porque antes, se a gente chegava em casa às 6 horas da tarde, né, buscava a criança, e aí se tinha uma babá, uma ajudante, uma avó, e aí, como é que foi? Ele ficou bem? Ficou, que bom, que ótimo. E não, hoje você tem uma riqueza de detalhes para saber o que seu filho gosta, o que ele não gosta, o que tira ele do sério, o que vocês podem fazer juntos. Mais uma vez, eu sempre falo isso lá nos meus cursos de parentalidade, de equilíbrio emocional infantil. A maternidade, a paternidade é um aprendizado. Então, no sentido mais filosófico, né, que eu falo assim: o que essa criança está querendo me ensinar? Será que ela está querendo me ensinar que eu tenho que ser mais paciente? Será que ela está querendo me ensinar que eu tenho que ser mais assertiva? Será que ela está tentando me ensinar a diminuir o ritmo da minha vida? Né? Eu me lembro quando o meu filho estuda num colégio mais ou menos umas 3 quadras da minha casa, e a gente ia andando. E aí tinha aquela correria, né, de chegar no e tudo mais. E aí ele sempre assim, mamãe, você viu que pintaram esse muro? Não tinha percebido o muro, eu não tinha percebido nada. Olha que cor linda. Então, é essa beleza que a infância pode nos trazer, que é viver no momento do aqui e agora, é viver no momento presente, porque é a única certeza que a gente tem o dia de hoje, e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o dia de hoje. E nos ancorar no dia a dia. Eu fiz um curso de Mindfulness também, nos ancorar nas pequenas coisas, nos traz mais tranquilidade. Você pode achar que vai aumentar a sua ansiedade, que você fala: eu vou ficar pensando que eu estou aqui trancada dentro de casa, mas não é isso.
Quando você cozinhar, você realmente cozinhar, você ver os alimentos, você aproveitar, porque aí você se distrai. Você não vai ficar pensando no seu problema, na reunião, nada. Você está ali por inteiro e isso relaxa. Então, aproveitar essa oportunidade que as crianças nos dão de aproveitar o momento presente, de ser a melhor versão que a gente pode ser, de dar um passo um pouquinho todos os dias na evolução, para que a gente seja melhor e mais feliz e com mais leveza. Mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu fiz um apanhado mais ou menos de tudo. Eu sei que cada família tem suas particularidades e que todos vocês são vencedores aí no dia a dia, né, por tentar fazer o melhor que podem. E parabéns pelos pais, avós, tios que são. Então, vou abrir para perguntas aqui, Rebeca. Isabel, muito obrigada. Foi uma apresentação muito boa mesmo. Acho que de uma maneira simples e direta, né? E passando por tantos assuntos que são até bem mais profundos, né? E requerem mais leitura, mais conhecimento para que a gente consiga realmente aplicá-los. Você conseguiu dar aí um resumão para todo mundo ter um pouco de ferramenta para fazer os nossos dias melhores, né? Antes de abrir para as perguntas, eu vou até dar um relato meu aqui. Meu filho tem 6 anos, né? E quando eu tento explicar as emoções, né? Ele tem uma tendência melancólica, talvez, mais apurada, né? E quando eu tento explicar a tristeza e as emoções, eu sempre falo sobre a onda no mar, né? A onda ela vem e a onda ela vai. Então, a tristeza e outros sentimentos também são assim. Às vezes eles vêm, ficam um pouquinho, mas com certeza, em algum momento, ela vai voltar. É como o mar funciona, é como os sentimentos também funcionam. Espero que eu esteja fazendo mais ou menos correto aí. É isso mesmo. As emoções vão e vêm como as ondas no mar. Exatamente isso. E aí a gente tem uma pergunta da Dolores, perguntando o que fazer sobre pesadelos recorrentes. Os pesadelos, assim, né? Provavelmente quem tem pesadelos são crianças um pouco maiores, né? Que já conseguem verbalizar, que a gente identifica com pesadelo. Porque tem uma pesquisa que mostra que algumas crianças, bebês, têm pesadelos, só que eles acordam chorando. Aí a gente acha que é fome, fralda e tudo mais. Mas primeira coisa, ter uma rotina antes de dormir, tá? Então, não adianta desligar o videogame e botar para dormir, porque, né, a luz das telas, a agitação, tudo isso está muito forte. Então, ter uma rotina antes de dormir e acalmando a criança, fazendo atividades que acalmem o cérebro, né? Então, é um bate-papo, pode ser ou uma leitura, ou um desenho, alguma coisa sem telas. Eu acho, enfim, nós somos indivíduos inteiros, né? Então, eu sempre vejo a criança por todos os ângulos, do lado físico, emocional, espiritual, energético. E eu acredito, seja lá qual for a religião ou a espiritualidade, que a gente, eu ensino meu filho a rezar, né, antes de dormir, pedir proteção, e isso dá uma sensação para a criança de que existe uma coisa maior, né, que possa nos proteger. Então, essas são 2 dicas. E a terceira dica, indo aqui até para um caminho mais holístico, né, eu estou até fazendo um curso agora sobre isso, de arrumar um ambiente. Tá? Sabe, assim, por mais que tenham pessoas aqui céticas e que não acreditam em Deus, eu acho que todo mundo já entrou num lugar e se sentiu mal, né? Só pelo fato do lugar, da estrutura física do lugar. Então, é arrumar o quarto, não dormir com o quarto bagunçado. Eu costumo falar com meu filho, ó, bagunça antes de dormir dá pesadelo. Então, é arrumar o quarto, né? Deixar um lugar mais agradável possível para que essa criança tenha paz na hora de dormir e mais tranquilidade. Então, tenta fazer um mix dessas coisas para ver se diminui. E sempre acolher o medo, né? Porque geralmente o pesadelo é pelo medo. Então, se a criança está com muito medo durante o dia, está com muita ansiedade durante o dia, acolher as emoções. Isso às vezes vai transparecer. A criança pode passar o dia ótimo e às vezes vai transparecer de madrugada à noite, com as coisas que ficam no inconsciente da criança.
É isso. Muito bom. Rebeca, oi, é a Márcia. Eu queria, não sei, comentar, mas tudo bem, doutora Isabel? Tudo bem, Márcia? Ontem, eu tenho uma filha de 17 anos, né? E adolescentes, eles fogem um pouco desse... Eles são diferentes. E a minha filha veio comentar comigo que um colega, um amigo dela, se suicidou nessa terça-feira. O menino era lá do Colégio Santo Agostinho. E eu confesso que eu entrei, eu surtei. Eu surtei porque a gente sabe que adolescentes, eles vivem em grupos, tanto em colégio, quanto eles saem no final de semana, eles vão aqui, vão ali, ou no shopping, no cinema. E essa quarentena, acho que, apesar de deles assistirem filmes juntos, estão sempre jogando, fazendo várias coisas online. Eu acho que tem uns que não, sei lá, não tem estrutura, eu não sei, aquilo que falaste no início, os problemas parece que para eles não tem solução, né? Uma coisa que aquilo ali é o fim. Então, eu fiquei muito chocada. Apesar de a gente saber, eu acho que isso aí é meio que um resultado dessa quarentena, essa depressão, e eles não sabem lidar com isso. Eu soube desse caso também, Márcia. A depressão e o suicídio nos adolescentes têm aumentado, isso mesmo antes do Covid, tá? E aí, mais ainda que a gente fala sobre prevenção na saúde mental, os casos de pioras de quadro a gente está vendo no confinamento, seja de piora de ansiedade, de depressão, mas, mais uma vez, o que eu posso falar aqui para vocês, que a chave está na conexão, né? É se conectar, é saber o que está acontecendo, né? Eu não falei das telas, mas assim, não adianta deixar, eu sei que o adolescente adora se trancar no quarto, mas não adianta deixar a criança trancada no quarto, assistindo uma coisa que você não sabe, fazendo algo que você não sabe. É preciso participar, é preciso se interessar, é preciso querer saber, e não ter eu costumo falar, uma síndrome de Gabriela, né? Nasceu assim, é assim, sempre vai ficar assim. Não, mais uma vez, a gente está aqui para evoluir, para melhorar. Então, é da gente conseguir ler nossos filhos, ler os sinais. Eu sei que tem, assim, até não é um assunto nada a ver com suicídio, mas alguns relatos de mães que já até escreveram os livros, tem um filme também, de adolescentes, principalmente nos Estados Unidos, que entram e fazem aquelas matanças, né, em escolas e tudo mais, e as mães se perguntando onde que eu errei, como que eu não vi, né? Então, às vezes, é imperceptível o que está se passando na cabeça do adolescente, mas é preciso estar junto, é preciso perguntar, é preciso acolher, é preciso estar disponível, é preciso ter uma escuta empática. O que é uma escuta empática? É uma escuta sem julgamentos, né? Porque os adolescentes, não vou nem te falar, mãe, porque você já vai dizer que está errado. Então, assim, é buscar, fazer uma busca por esse adolescente e não deixá-lo à mercê das telas. Então, acho que a resposta para isso é a prevenção e saúde mental, né? Ligar os nossos alertas quando algo não vai bem, pergunta para um profissional, você acha que precisa de algum atendimento, não precisa, você acha que precisa de uma avaliação melhor, e estar perto, estar junto. Mesmo assim, o suicídio ainda é dentro da psiquiatria, né? Se a gente passar por todas as questões, a esquizofrenia, enfim, as doenças mais complexas, o suicídio ainda é um ponto de interrogação dentro da psiquiatria, ainda é muito estudado. E então a gente tem que ver as diversas causas que levaram esse adolescente a fazer isso, para fazer uma análise mais detalhada.
Isabel, a gente tem uma outra pergunta aqui do Ricardo Gonçalves. Como inserir a leitura para uma criança menor de 2 anos, né? Ela tem 1 ano e 9 meses, que tem não consegue prestar atenção por longos períodos de tempo? Primeiro de tudo, é você ler em casa, né? Porque às vezes a criança está brincando ali com um brinquedinho que não precisa da sua participação, e você pode estar lendo um livro, né? E se você estiver só no celular, a criança vai entender que aquilo ali não é um hábito da família. Por mais que 2 anos de idade a gente acha que as crianças não entendem, mas elas entendem muito. Então, primeiro é mostrar que aquilo é um hábito que você tem na sua vida também, né? Ter livros em casa, ela te ver lendo. E como a criança não consegue se fixar, procura pequenas histórias, né? Ou você acha um livro de pequenas histórias com bastantes figuras. As crianças menores, elas gostam de muitas ilustrações. Então, um livro pequeno. E escolher um melhor horário, né? Porque não adianta, essas crianças de 2 anos, elas ainda dormem de tarde, então não adianta escolher num período que a criança vai estar com sono, ou que ela acabou de acordar, então tem que ser um meio termo ali, para que a criança aproveite o melhor dos livros, e aos poucos, né, ainda é muito pequeno, vá adquirindo esse hábito de gostar dos livros, né? Entrega o livro na mão da criança, deixa ela manusear, botar na boca, rabiscar, né, dela ter essa familiaridade com os livros. Doutora Isabel, vou fazer mais uma pergunta e depois a gente vai encerrando por conta do horário, né? Todo mundo com filhos para alimentar. Então, temos aqui a Gil falando que tem um filho de 4 anos e que na quarentena desenvolveu uma espécie de ranger, né, dos dentes. E aí, se você acredita que isso possa ser um reflexo emocional e se você tem alguma dica para auxiliar ele aí nesse momento, para parar. Ranger dos dentes também é um assunto multidisciplinar, né, e complexo, porque até hoje não conseguiram descobrir uma cura para isso, digamos assim, né? O que a gente tem hoje são os aparelhos ortodônticos que a criança bota e protege o ranger dos dentes, mas observar se o ranger dos dentes aparece todos os dias ou se é só nos dias que a criança está mais agitada, que ela está mais nervosa, que foi um dia mais difícil, como que está o processo de ansiedade dessa criança ao longo do dia, né? Porque às vezes a criança está toda hora mordendo alguma coisa, ou está arrumando as unhas, ou então se ela tem mais algum indício de ansiedade, ou só se aparece com o ranger dos dentes à noite. Eu tenho alguns trabalhos que falam de algumas pessoas com parasitoses e roer os dentes, ranger os dentes mais. Tem, enfim, várias teorias sobre o ranger dos dentes, mas ninguém nunca conseguiu chegar numa conclusão. Mas o mais importante é você fazer essa higiene do sono, que eu falei para Dolores também, antes de dormir, para que a criança se acalme e tudo mais, e perceber se ela está com alguma questão de ansiedade ao longo do dia também, para que aí você possa agir diretamente nessa emoção, né? O que está gerando a ansiedade dessa criança, como você pode acolher, como você pode minimizar. Bom, Isabel, será que você pode deixar para todo mundo a informação lá do seu... eu sigo você no Instagram, né? Lá no Manual para Mães. Então, deixar os seus contatos aí das redes sociais para que as pessoas possam segui-la? Posso fazer uma última pergunta rapidinho? Tem tempo? Tem 2 minutos? Claro, vai. Eu queria só ouvir da Isabel assim, quais têm sido as principais queixas das crianças ao longo dessa quarentena. Assim, o que tem feito mais falta na vida delas? Se é escola, amigos, avós, família, o que você tem escutado assim, como principal ponto de atenção aí na convivência das crianças durante a quarentena? Olha, o que eu tenho visto, assim, depende muito da idade e da composição da família. Por exemplo, o meu filho é filho único, né? Então, ele sente muita falta dos amigos, né? Nem da aula. Eu falei, o que você sente mais falta do colégio? Ele é do recreio, né? De brincar com os amigos. Então, tem muita a questão para os filhos únicos, essa interação com outra criança está pesando muito.
Para outros, dependendo da onde mora, né? O espaço físico, a criança relata que ela quer jogar bola, que ela quer correr, quer pular corda, enfim, e às vezes, dependendo do tamanho do apartamento ou do lugar que ela mora, não dá. Mas, então, assim, depende muito do que as crianças estão sentindo. Uma coisa legal é perguntar, né? Tem algumas mães fazendo isso. É perguntar. Finge que você é uma entrevistadora e está fazendo uma entrevista com a criança e vai perguntar coisas E aí depois vocês assistam daqui a uns 10 anos, né? O que ela tem, o que ela acha que é o coronavírus? Qual é o principal medo dela? Do que ela sente mais falta? Porque às vezes a gente explica uma coisa para a criança numa dimensão aqui, e ela entende aqui. Então, assim, o que você entende que é coronavírus, meu filho? Do que você tem medo? Né? Então, são perguntas que às vezes, não vou perguntar, porque aí vai causar. Não, pergunta diretamente. O que mais você sente falta? O meu filho, por exemplo, falou de dar um mergulho numa piscina. Então, são coisas que eu nunca pensava. Ele falou assim, mamãe, a aula que eu mais sinto falta é da minha aula de natação. E para mim, eu achava que ele nem curtia aquilo ali, sabe? Que ele ia porque eu obrigava ele a fazer aula de natação. Então, são oportunidades também de você descobrir alguns detalhes do seu filho. Pode perguntar, mas tem aparecido muito isso. A falta de brincar com os amigos e a falta do espaço. Eu respondi, Paula. Obrigada. Sim, obrigada. Nada. Bom, então a gente vai encerrar aqui, mas para quem quiser, quem tiver mais dúvidas, ou quem não quiser, que não quis colocar a dúvida aqui especificamente, né? Porque às vezes tem uma questão particular e não quer expor e tá tudo bem. Lá no Instagram é @DRA, né, de doutora, Isabel Brito com 2 T's. E aí lá tem um link, se vocês quiserem, YouTube, essas coisas todas, tá tudo lá. Mas esse é o principal e tem cursos, enfim, de vez em quando eu faço uns vídeos também, mas vocês podem me mandar perguntas por lá, por direct, que aí fica mais pessoal e aí não expõe. Mais uma vez, obrigada, Rebeca, pelo convite, foi um prazer e um privilégio falar aqui para vocês. Espero que estejam todos bem, que fiquem bem e que essas crianças cresçam aí saudáveis e felizes. Obrigada. Obrigada a você, doutora Isabel. Um bom dia para todos, hein? Bom dia. Bom dia. Obrigado, Isabel. Bom dia. Tchau, obrigada. Bom dia, obrigado. Obrigada, Isabel. Obrigado, Isabel. Bom dia. Obrigada, gente. Obrigada, Isabel. Obrigado, doutora. Até logo, muito obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Oi, Lincoln, bom dia. Oi, Lincoln. Tchau, Isabel, um beijo. Beijo, Dolores. Beijo, Muito obrigada, doutora Isabel. Tudo de bom. Saúde para você e para sua família. Obrigada.